Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje estamos visitando o ídolo de todos nós, professor Rui Carlos Osterman, a quem eu sempre dizia, este é o melhor deles. Este é o melhor deles. Quem nunca se inspirou no professor Rui para dar continuidade à profissão no jornalismo? Eu fui um deles com muito orgulho e muita gente mais. Então esse é o papo de hoje, do nosso Encontro do Esporte, que só está iniciando. Roda a vinheta, entra o intervalo e voltamos em seguida. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Certo, então, estamos de volta, direto da casa do professor Rui Carlos Osterman. Abriu a sua casa para nos receber, para esse papo agradável. Professor sempre de bom humor, sempre com grandes tiradas. Professor, prazer em revê-lo e muito obrigado por nos receber. Hein? Da mesma forma, olha, eu tenho saudade dos bons tempos. E os bons tempos foram muitos e foram bons realmente. E demoraram também, tiveram duração. E tudo isso é a saudade que a gente tem, a alegria que a gente tem de ter trabalhado e ter sido reconhecido no trabalho
e ter feito tantos amigos como eu fiz. Professor, vamos voltar no tempo, mas bastante no tempo. Né? Lá em São Leopoldo, no basquete, vamos relembrar os seus amigos, né? O professor como atleta de basquete. Pois foi, joguei basquete, joguei voleibol, um pouco de futebol, mas basicamente voleibol e basquete. Foi um período de formação, né? Que aqui todos são submetidos. E para nós que éramos naquela ocasião jovens, bastante jovens, e sem nenhuma experiência maior do mundo, as coisas sucediam com velocidade. E a gente precisava se preparar a cada instante para uma situação inteiramente nova. Isso foi um aprendizado que não foi fácil. Ele apresentou muitos problemas, teve muitas dificuldades, mas ao final das contas, pesando bem, olhando melhor e tentando levar em conta exatamente o que foi valioso, a gente chega à conclusão que foi bom. Foi bom. Naquele tempo que as escolas estimulavam muito mais a prática esportiva, não? Sim, é a época em que se começa isso, na verdade. Sai da sala de aula, né? Sai do pátio, propriamente dito, e vai para a quadra. E isso efetivamente foi uma coisa muito boa que até hoje a gente não perdeu, mas acho que a gente perdeu um pouco o rumo desse acontecimento. Porque esse tentaria valorizar, como de fato conseguiu nas melhores oportunidades, a presença das pessoas dentro da escola, mas não apenas no âmbito da escola, senão no espectro da escola, quer dizer, o entorno da escola. E hoje eles chamam de a escola aberta, ou seja, eles abrem a escola para a comunidade, o que naquele tempo era normal, né? Era normal. É exatamente isso que acabou determinando a criação da urbanidade, digamos, né? A vida na cidade. E também a participação nos acontecimentos sociais, os pequenos acontecimentos culturais, as coisas que estavam começando e a gente já participava disso. Isso foi muito importante na formação de cada um de nós. Eu tenho a impressão de que ninguém pode ignorar as dificuldades que teve, e foram muitas, mas também as grandes alegrias. Essas foram inesquecíveis. Como é que foi a sua vinda para Porto Alegre? Olha, eu era um menino de São Leopoldo, um garoto de São Leopoldo, do café comercial, que era do meu pai. E ali eu conhecia as pessoas, ali eu prestei atenção na conversa que elas tinham, na experiência que elas traziam, né? Vinha o prefeito, vinha o vereador, vinham pessoas do governo, vinham pessoas importantes na cidade, sentavam lá para tomar um café de início de tarde e eu prestava atenção, ia xeretear. E foi aí que eu aprendi exatamente o valor da palavra, o valor da comunicação, a importância dela, porque entre todos que se reuniam, alguns se destacavam. Quais? Aqueles que sabiam expressar o que estava acontecendo, ou que colocavam na roda alguma coisa verdadeiramente valiosa. Isso foi o aprendizado que a gente teve, um aprendizado de oralidade e de participação. E foi bom, foi assim que a gente se fez. O que lhe levou para a filosofia, professor? Porque tinha outras tantas alternativas e opções. Em parte é por causa da linguagem, sabe? Eu às vezes penso nisso. Isso aí é uma questão assim muito difícil de você, digamos, resolver em 2 ou 3 frases. Isso não é assim. Por que optar pela filosofia? Pois a filosofia era uma coisa relacionada ao pensamento, né? Sempre foi. E, em consequência, exigia que a gente tivesse uma organização de pensamento bem estruturada e capaz de comover as outras pessoas, ou de ser ouvido pelas outras pessoas. E é nisso exatamente que reside, então, a formação da linguagem. E na formação da linguagem, uma exigência dentro dela, que acabou na filosofia, ou seja, de como é que as coisas são, por que são e como serão. E aí, ainda em São Leopoldo ou já em Porto Alegre, quando o senhor virou o professor mesmo de filosofia? Foi aqui em Porto Alegre, eu estudei na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E
E aqui que estavam os meus amigos, aqueles que combinavam as coisas comigo e que me exigiam bastante. E foi aí exatamente que o aprendizado tornou-se, digamos, mais estruturado, mais definido, né? Me levou exatamente por um nicho importante. E aí, na medida em que eu trabalhava nessa direção e insistentemente procurava encontrar tanto as soluções quanto sobretudo as indagações, as dificuldades, e é nisso que reside exatamente grande parte de toda a pergunta filosófica, eu acabei também descobrindo que era uma aptidão que eu tinha, ou seja, não era apenas um fato ocasional que eu pudesse falar, que eu pudesse me expressar e que eu pudesse parar para pensar. Não, isso era, na verdade, uma conformação pessoal. E quando eu me dei conta disso, não fiquei mais alegre, nem menos alegre, apenas fiquei mais considerado pessoalmente por mim mesmo, ou seja, que eu era um sujeito capaz de pensar, o que era uma vantagem extraordinária sobre todos os outros que, de um modo ou de outro, não chegavam a pensar. Será que veio do berço ou veio do estudo da filosofia, por exemplo, essa sua facilidade de raciocinar, do pensamento, da fala, da articulação, de falar aquilo que o povo está em casa ouvindo e entende o que o senhor está falando? Tu está exagerando um pouco, Bosco, está exagerando um pouco. Mas eu entendo. É mais ou menos também como eu vejo as coisas. Né? Eu aprendi tudo isso ouvindo as outras pessoas, prestando atenção nas outras pessoas e me dando conta do quanto eu não sabia. Né? Porque o fundamental no conhecimento é você se dar conta de quanto ele é pequeno, não é? De como ele é apenas um instrumento de medida, é apenas uma busca de espaço, mas não é uma realidade. A realidade tem que se construir, e é nisso que está exatamente o pensamento, né? O trabalho de elaboração. E é nesse sentido que eu fiz as descobertas. Né? Eu descobri que, efetivamente, eu poderia fazer uma ponderação sobre as coisas. E na medida em que eu fui fazendo isso, e fui falando com os meus amigos, e trocando ideias, e alertando sobre detalhes que, às vezes, eles não percebiam, ou às vezes até percebiam melhor do que eu, nós acabamos construindo um núcleo básico de jovens que pensavam. E esses jovens que pensavam, a filosofia foi o acolhimento mais extraordinário, porque ali a gente estava no lugar exato em que se pensava. Professor Rui Carlos Ossa, o senhor se tornou um cidadão do mundo. Né? Do Brasil, então, nem se fala. Quais foram os seus colegas do tempo da universidade que também ganharam o mundo, talvez em outra atividade afim? Há tantos. Eu tenho temor da injustiça, né? E o receio da injustiça acaba te deixando, às vezes, sem uma decisão. Mas eu tive pessoas extremamente competentes, né? O Gerd Bornheim, por exemplo, que foi meu professor de filosofia, era um homem relativamente jovem na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ele foi extraordinário porque ele nos recebia na sua casa, ele falava com a gente, ele percebia as dificuldades que a gente tinha e tratava delas. Não é? Ele foi para usar um exemplo e lembrar uma pessoa que foi marcante na minha formação e que sempre me vali dela para perceber, olha, não é por aqui, tem que ir devagar, senta um pouco mais, ouve mais, presta atenção, não conclui, deixa assim, faz à frente, anda mais. Isso são noções aparentemente assim, ou do futebol, não. Isso é o pensamento. O pensamento tem que ser feito dessas restrições e ponderações, demoras e acertos, ajustes a cada instante. Não é uma coisa retilínea, não. Nem é uma coisa para o lado, não. É uma coisa que dá círculos, faz grandes círculos e avança cada vez mais. Isso é o pensamento.
e a gente está dentro dele. E foi aí que eu comecei a me tornar exatamente o que depois, por bondade das pessoas e pela insistência com que eu provavelmente ponderava algumas questões, de professor. Sempre me deixou satisfeito de ser professor. E isso... Sentido amplo da palavra, tanto de filosofia, como do comentário, do futebol. De certa forma é isso, né? Mas o que se eu penso assim, muito bem, tu fosses um bom comentarista de futebol, fui. Tu fosses um bom condutor de programas, fui. Tu fizesses coisas assim importantes e algumas coisas que outros entenderiam que eram corriqueiras e tal. É verdade, também fiz. Mas tudo isto é a minha formação. Tudo isso fez parte daquilo que eu formulei como hipótese de vida. Eu, na verdade, apostei bastante na minha vida. Mas não no sentido de fazer coisas arriscadas, temerárias. Não. Pelo contrário. De fazer coisas previsíveis, mas tão previsíveis que exigiam uma reflexão demorada, que é o pensamento. De certa forma, esse seu relacionamento, por exemplo, com o Luiz Fernando Veríssimo, com o Moacir Scliar, com toda essa casta intelectual, Essa é a minha geração. é depois que o senhor veio para o jornalismo, não? Ou já como professor de filosofia? Não, aí é mais ou menos contemporâneo. Eu, quando vim para Porto Alegre para trabalhar em jornal, é anterior a tudo isso, né? E mesmo a filosofia eu não tinha tomado ainda o encalço, né, dela. Mas a verdade é que a formulação dessas hipóteses todas de relacionamento acabaram passando por pessoas muito significativas. O Luiz Fernando Veríssimo até hoje é meu amigo, até hoje nós convivemos, né? Nós já estamos um pouco envelhecidos, é verdade. Mas o vinhozinho sempre. Sempre. Isso é bom, né? Mas, então, o Luiz Fernando Veríssimo é exatamente um exemplo, né? É um homem da minha geração, né? Homem dos 80, e mais do que isso, é um sujeito que refletiu o tempo todo a respeito da sua vida, das suas possibilidades, do humor que as coisas têm, né? Da fragilidade tanto do pensamento quanto das ações, né? Tudo isso fez dele exatamente um sujeito fantástico, extraordinário, um dos melhores da nossa geração. E assim outros tantos, né? Que o Moacir Scliar, por exemplo, foi um querido amigo, né? Uma injustiça ele ter morrido cedo, porque ele era, afora um escritor de primeira ordem, era também um amigo solidário, interessado, participante, né? E que tinha a sensibilidade tanto do lugar quanto das pessoas. Isso era muito importante. Sabe que quando o Fogaça se elegeu prefeito, então a gente saía com Fogaça por Porto Alegre e era muito legal assim, a gente estava com Fogaça, chegava alguém na vila, em qualquer lugar. Pô, o senhor foi meu professor de português. Sempre tinha alguém. Com o senhor acontecia isso ou não? Eu fui o prof, né? Segundo os amigos assim mais próximos, né? Por isso, porque é uma atitude um pouco, eu não diria pretensiosamente professoral, não, isso não. Nunca tive a necessidade de pontificar, de ficar à frente, de tomar iniciativa, não. Eu sempre quis estar junto e compreensivamente junto. O que é bem diferente e muito difícil. Porque uma coisa é você... Desculpe. Uma coisa é você afirmar uma coisa e manter-se nessa afirmação. Isso é bom. Outra coisa é você fazer uma afirmação e ter a plena noção de que você vai ter que corrigi-la, vai ter que modificá-la, porque ela é incompleta ainda. E a cada instante você se dá conta que a vida intelectual, a vida moral, a vida das pessoas, ela é sempre incompleta. E essa é a grande qualidade dela. Isso de que a perfeição existe e tal, é verdade, mas num estágio muito especial
muito especial mesmo, de tal forma que às vezes não se percebe. Então, eu prefiro sempre de que as pessoas sejam reconhecidas por aquilo que duvidam, por aquilo que têm como dúvida, por aquilo que não acreditam que seja verdade e que necessariamente as mobilizam para a invenção ou a descoberta. Isso é a qualidade intelectual básica. Papo vai longe agora. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break e vamos voltar aqui direto da casa do professor Rui Carlos Osterman, que eu agradeço mais uma vez, abriu a sua casa para nos receber, para a gente bater esse papo. E no segundo bloco, agora nós vamos falar um pouco do jornalismo, do Rui Cidadão do Mundo, as Copas do Mundo, os livros. E já vou deixar uma pergunta no ar, professor. Quantos livros será que o professor já leu? Quantos livros será que o professor já leu? Já voltamos, roda a vinheta. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 27 anos no ar, hoje um papo muito agradável com o professor Rui Carlos Osterman. É óbvio, não é, professor, que eu fiz uma brincadeira ali, deixei no ar, quantos livros será que o professor já leu? Mas o senhor leu muito a vida toda, né? E lê ainda. Eu sempre li, essa também foi uma
uma parte importante da minha formação, não é? Eu sempre procurei ler e prestar atenção no que se dizia, no que se organizava e também naquilo que se remetia para os livros, né? Que muitas vezes não eram verdades, mas eram provocações que precisavam ser enfrentadas. E isso é que formava a pessoa. É isso que dava tônus à atividade intelectual, né? Agora, eu sempre fui cercado pelos livros porque desde cedo eu comprava livros e procurava lê-los e mantê-los em casa. Eu devo ter mais de 10 mil livros em casa, mais ou menos. Uma vez nós começamos a contar e aí até desistimos. São livros de toda ordem, muitos eu não li, porque simplesmente eram livros que eu comprava na circunstância ou de favorecimento, ou de apoio a um colega. Ou no impulso também. Ou no impulso, ou na curiosidade, né? Mas, na verdade, não era aquilo que eu precisava fazer, né? E isso exatamente foi uma das coisas que me levaram também a formular uma hipótese sobre a vida e sobre as relações humanas que me fez bem, não me abandonou. Eu não fui um sujeito que, de repente, ficou carente. Pelo contrário, eu sempre fui sobrante, né? Sempre tive mais do que eu queria e sempre me exigiram mais também do que eu sabia. Isso foi bom, porque assim você fica na inquietação, né? E eu insisto, e acho que quem está nos ouvindo está percebendo, que a inquietação, a dúvida, a dificuldade, é nisso que está a atividade intelectual, né? A certeza, a grandeza, a afirmação também faz parte, mas não é a parte essencial. Essa é a segunda parte, digamos, ou a terceira, ou não é parte nenhuma, é simplesmente uma passagem. Então, o importante na formação do indivíduo é de que ele saiba localizar as coisas que são importantes. Então, livros. Tu não pode ler todos os livros que tu tens. Não pode. Não há como. Agora mesmo eu estou ainda com um problema de visual. Eu tive um problema no olho, então eu tive que fazer uma pequena cirurgia, bem sucedida, de resto, mas que me permitiu voltar a ler. Observa, eu estava sem ler. Isso era terrível, porque daí esvaziava totalmente a minha vontade de viver até. Porque o que eu fazer? Fazer o quê? Ficar falando? Não, eu gosto de falar, mas não tanto, né? E em consequência, isso aí foi, na minha formação, muito importante, né? De que eu me desse conta de como as coisas eram, de como elas exigiam que a gente fosse, né? E de que maneira tudo mais em torno, de algum modo, se comportava dessa maneira. De algum modo, ia para um lado ou ia para o outro, não é? É isso aí. Minha mulher, bom dia. Dona Nilce, um beijo, querido. Tudo bem? Agora vamos para a história. Como é que tu acabou indo para o jornalismo? Vamos contar essa história. Pois é, por isso, por uma... Quem é que te deu a mão e disse, ó, guri, vem trabalhar na... Ah, sim, isso foi o Portinho, Antônio Carlos Porto. Antônio Carlos Porto, grande comentarista. Trabalhei com ele na Guaíba. Então, o Portinho foi um querido amigo. E ele que foi lá em... O Talo, né, foi jogador do Estrela, não é? Lá nas Barrancas. Está me pedindo muito já. Mas, de qualquer modo, o Portinho foi que vendo eu sentar na mesa com os pessoal lá no café do meu pai, conversando, trocando ideias, vez por outra pontificando até com uma opinião, ele se deu conta de que eu tinha condições de trabalhar, né, esse assunto e desenvolvê-lo mais ainda, né? E isso efetivamente foi uma conquista, né, que eu fiz naturalmente, ou seja, como prolongamento de uma aptidão que eu começava a desenvolver, que era... Foi primeiro jornal? Nem? Foi primeiro em jornal que o senhor falou? Primeiro jornal. No Correio? Onde? Não. Sim, foi no Correio, Mas eu comecei em São Leopoldo, né? No jornal de lá, inclusive.
Depois foi Rádio Guaíba. Rádio Guaíba. E aí rádio e jornal acabaram se confundindo, né? Acabaram não se confundindo, acabaram se complementando, né? E isso exatamente foi a minha exigência. Eu fui incapaz de, por exemplo, me sentir realizado, pronto, ou em condições de... Não. Sempre me achei aquém da situação. Sempre exigido mais ainda da situação. Porque só essa busca incessante daria uma resposta, mesmo que precária. E é isso que é a filosofia e tudo mais. E aí tinha Antônio Carlos Porto, Pedro Carneiro Pereira, quem mais? Flávio Alcaraz Gomes, Mendes Ribeiro, quem? Isso, todo esse pessoal. Cid Pinheiro Cabral, na Folha da Tarde, foi meu chefe, meu secretário. Essa é a turma do velho Correio, né? E da Calda Júnior. Era muito importante, né? A Rádio Guaíba, na época, era o que se chamava do canhão, é um canhão, pelo alcance e pela audiência. Era inegavelmente o ponto de referência das pessoas, né? Era quando se começou a fazer rádio jornalismo, né? Se deu na Guaíba é verdade. Era isso, né? Estava no consciente. E havia uma equipe boa, havia uma preocupação bastante grande, muito boas chefias, né? Na ocasião. A gente aprendeu muito na redação, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu a ouvir, né? E isso tudo é do aprendizado das pessoas e faz parte dessa formulação básica, né? A partir da qual tu consegue realmente realizar algumas qualificações pessoais que de outro modo não saberia. Quantas Copas do Mundo o senhor foi? A perder de vista. Primeiro foi da Argentina, né? Eu sei que teve um livro que o senhor escreveu sobre 10 Copas, né? Que foi em 2010, eu acho, quando foi a Copa da África. Eu já nem lembro mais, tu sabe? É que as Copas do Mundo são um acontecimento muito significativo, muito importante, né? Eu me lembro que numa Copa da Itália, eu estava lá, e aí eu notei um movimento um pouco não usual entre os meus amigos e as pessoas que lá estavam no estúdio. E aí se destacou o Luiz Fernando Veríssimo para me dizer que minha mãe tinha morrido. Em 1990. Em meio a uma Copa do Mundo, esse é um episódio que tu não sabes onde colocar, né? Ele é emocionalmente insuportável, ele é, do ponto de vista factual, terrível, porque tu não tem como acompanhar de perto. Então o que eu fiz? Eu entrei no primeiro avião que tinha, fui voando para Porto Alegre e aí para São Leopoldo, ao menos para dar o adeus para ela, né? Ela fez isso para mim. Era uma pessoa muito querida, eu gostava muito dela, mas uma Copa do Mundo é marcada pela morte. E isso era uma previsão possível, mas foi sempre uma surpresa. A morte nunca é uma previsão. A morte sempre é uma interrupção indevida. 1978, o senhor disse que foi a sua primeira Copa. E eu lembro porque eu estava começando a trabalhar na Rádio Universidade Católica de Pelotas e o senhor levou o Cleiton Rocha para esta Copa e na época a Gaúcha contratou o Roberto Brauner, que estreou nessa Copa também da Argentina. Estou certo, né? É isso mesmo. Nessa época a gente começou... A rigor tudo começa por ali. Já na Gaúcha. A rigor tudo começa por ali, né? Vai se organizando assim, os grupos, vão se organizando as coberturas, vai se organizando uma ideia de rádio e de comunicação, né? É um período de formação. E é um período muito bom porque foi uma formação sem digamos, orgulhos demasiados. Pelo contrário, é bem humilde. Tinha que aprender, tinha que saber o que fazer, tinha que ouvir, tinha que prestar atenção. Isso foi a característica básica
da minha geração, e eu sou muito grato a essa característica, que era de quase todos. As exceções eram mínimas e divertidas, né? Porque eram aqueles que sabiam tudo já. Né? É verdade que o Mendes Ribeiro, quando foi contratar o Nilton Azambuja, disse que mandou ele fazer um teste. Ah, faz o teste lá, guri. Aí disse que quando terminou o teste gravado, disse que o Mendes Ribeiro foi ouvir o teste e disse: estou me ouvindo, contrata esse rapaz. Há sempre muitas histórias do mesmo. Muitas histórias. Ele era divertido, ele era capaz disso, né? Mas eu não sei, eu não lembro se ele fez isso realmente. Mas podia, faz parte da nomenclatura, faz parte do histórico dele, né? De ser assim, de uma ousadia extrema e de um orgulho profissional muito grande. Isso era a característica, né? O senhor foi chefe, gerente, o senhor foi tudo. E foi também o grande astro dessas equipes. Como é que é tratar com o ego dessas pessoas? Eu sei disso porque eu estou no meio, mas as pessoas não sabem. Não gostou da escala, não quer a escala, não gostou do apartamento do hotel, não gostou do carro que foi alugado. Como é que funciona isso para quem chefia? Olha, aparentemente não funciona. Porque, na verdade, há sempre uma desavença, uma dificuldade. É uma convivência complexa, né? Porque são várias pessoas em cima de um mesmo objetivo, num espaço comum a cada uma delas, não é? E, em consequência, isso que acaba sendo o resultado do trabalho, a afirmação do trabalho, é, na verdade, uma acumulação de pequenas liberdades, algumas desavenças, alguns acertos, algumas certezas, mas não tudo assim, bastante alternadamente. Né? Tem muitas histórias, professor. Tem uma que eles falam que o Ranzolin, Armindo Antônio Ranzolin, não sei qual a Copa que foi, se foi na Itália, onde é, que o Ranzolin dormia com o microfone por causa do fuso horário embaixo do travesseiro. É verdade. É verdade isso? É. O Ranzolin era uma figura muito, muito interessante, né? Era um homem de rádio, tipicamente um homem de rádio. Tinha até um slogan para ele, né? Microfone aberto, Ranzolin por perto. Exatamente. Ele era um homem de microfone. Porque tem isso, né, no jornalismo, se a gente examina em amplo sentido, o jornalismo contém quase todas as formas do jornalismo propriamente dito, né? Quer dizer, você pode ter pessoas que são autossuficientes e superiores e orgulhosas, então pode ter pessoas muito humildes que trabalham muito e que procuram ajustar sempre as coisas. Tu pode ter pessoas que não se interessam tanto por isso nem por aquilo, que na verdade estão em busca de uma oportunidade de fazer outra coisa, mas é o jornalismo que vai dando essa base conceitual, entende? É o jornalismo que vai dando essa condição de ultrapassagem. E isso é muito importante, porque fora dele não há jeito. Fora do jornalismo livre, não tem como. Não tem, não há como você fazer um trabalho jornalístico fora do âmbito próprio que o jornalismo cria. Ou seja, a rigor você tem que estar dentro da redação. A rigor tu tem que estar próximo dos acontecimentos. A rigor tu não pode te afastar muito dali. A rigor tu tem que ser sempre jornalista. Nós somos do tempo da maquininha da UPI, né, professor? Viajava com o fotógrafo, tinha que ter 2 quartos. Um para fazer o laboratório e o outro para... Nós vamos fazer mais um intervalo e vamos voltar para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar, com esse papo muito agradável, com o professor Rui Carlos Osterman, ídolo e professor de todos nós. Já voltamos.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Vamos embora então, estamos de volta para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, com esse papo muito legal com o professor Rui Carlos Osterman. Professor, vamos falar um pouco, desmistificar um pouco esses bastidores do sala de redação. O que era realmente, e tinha os pegas lá, poxa, Cid Pinheiro Cabral, Kenny Braga, Lauro Quadros, Lazé Martins, mas teve uma turma antes também. Esse programa, na minha opinião, é emblemático, né? Não porque tenha sido esse programa e essas pessoas, não. Mas porque ele historicamente se coloca como um limite e uma abertura, né? Ele é um limite porque ele leva todas essas coisas às suas últimas consequências. E depois ele passa a ser uma abertura na medida em que acolhe mais coisas e há variações e pode chegar até quase o seu contrário. Isso é um bom programa de rádio, né? E o Sala de Redação nasce dentro da redação, por isso Sala de Redação, redação da 0 Hora, né? Era o Mendes Ribeiro que cuidava disso. Ele era muito cioso, era um homem de jornal e, portanto, o Sala de Redação era caracterizadamente jornalístico, em busca, tanto que ele chegava aqui e disse assim, muito bem, vamos ver assim, o que temos de novidade. Ele procurava a novidade. Então isso, por exemplo, caracterizou muito o trabalho que ele desenvolveu e depois deu como margem o histórico do Sala de Redação, né? A redação, no seu tempo e hoje, tem pauta ou sentam ali e é uma conversa de bar? Na verdade, ele tem uma pauta que nem todos levam em conta. Porque é o seguinte, se você está disciplinado para participar de uma programação como aquela, se você está ciente dos compromissos que tem em participar de uma programação como aquela, você não tem jeito, você já está mais ou menos moldado a fazer alguma coisa que leve em conta esses valores contínuos do jornalismo, mas também esses acontecimentos em torno. Quer dizer, sempre é atual no sentido de que não deixa de levar em conta o que está acontecendo, e sempre é antigo, porque começa a rememorar como é que foi, como era, o que deixou de ser.
Então, o Sala é o exemplo clássico de um programa de rádio com múltiplas participação. Essa é a característica básica dele. Não são 2 ou 3 pessoas, como habitualmente se faz. São mais, eram 5, 6, 7 às vezes, né? E, em consequência, era uma discussão que muitas vezes tomava a forma de uma coisa áspera, grosseira até, porque as pessoas se exaltavam, e era justo que se exaltassem. Elas estavam reunidas para exatamente isso, né? Para exercitar uma tentativa de compreensão das coisas. Ora, isso não é fácil, isso não se dá por determinação ou por resultado. Os apaixonados no outro lado ouvindo, que é o torcedor. Não, e a cada instante você sendo estimulado a ir numa direção ou noutra por força de que as pessoas estavam ouvindo, achavam que, mas como vocês não vão falar disso, por exemplo? Quantas vezes o senhor teve que pedir? Os comerciais aí, por favor. Era o último recurso. Era chato, eu ficava incomodado até pessoalmente, ficava chateado mesmo, mas não tinha jeito. Se eu deixasse correr um pouco mais, ia para o pau, né? E daí já viu, né? Aí não tem sentido, né? Mas... eram todos amigos ali. E aí todo mundo dizia assim, é que no inconsciente coletivo, assim, as pessoas, elas têm os seus escolhidos. Então, e elas escolheram, por exemplo, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. E aí a gente ouvia, não, eles não se dão, não, eles brigam, não, eles discutem. Vocês faziam tipo ou de vez em quando o pau pegava mesmo? Não, eu acho que nós não fazíamos um tipo. Vamos pensar uma pessoa. O Paulo Santana. Ainda morreu esse ano, né? O Paulo Santana, por exemplo, era extremamente concentrado nele mesmo, né? No sentido de que se valia por si mesmo. Era também um sujeito bem informado, ativo, animado, de formação jornalística, né? E era, sobretudo, um sujeito que verbalizava as situações. Então, ele era um participante, por exemplo, que você poderia imaginar que trouxesse para a mesa todo e qualquer assunto e ele saberia se movimentar. E também teria certeza, e isso aí foi comprovado longamente, de que a cada instante nós teríamos um tumulto, uma confusão, um enfrentamento. Até porque ele era o único que se identificava, né? E aí ele praticamente representava o todo do Grêmio. Isso, ele foi muito disso, né? E, em consequência, ele criou um personagem, né? O que não deixa de ser verdade, é um personagem, embora ele não esteja com isso se escondendo atrás da personalidade adquirida. Não, pelo contrário. Era como ele acabou encontrando um modo de ser um jornalista, né? E isso me parece que tenha sido, de fato, uma contribuição valiosa. Vês que hoje, por exemplo, sempre estabelecer uma comparação indevida, né? Mas hoje, por exemplo, você formar um grupo como aquele não é fácil. Por quê? Porque as pessoas têm outros interesses, as pessoas têm outras direções, as pessoas têm exigências diferenciadas e estão sendo exigidas em outras direções. Então é muito difícil que se formule integralmente o mesmo sala de redação que existiu. Tem que ser um outro, com outras exigências, com outras propostas, para ter exatamente continuidade. Quem fazia a escala lá dos comentários na Gaúcha devia ter uma dor de cabeça, né? Porque Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Lazê Martins, mais os egos e as vaidades, professor. Como é que se fazia uma escala dessa, professor? Não, o difícil eram as vaidades, né? Porque todo mundo é vaidoso, não adianta essa. Dizer assim, não, ele é um homem absolutamente frio, é um homem distante, ele não se envolve com as coisas, a afetividade dele é para as pessoas tão somente. Não. Também é tudo isso, mas é mais, é muito mais. E, em consequência, você não pode pensar que um conjunto de pessoas se reunindo para discutir, eles possam ter
unanimidades ou, conveniências, né? Ou aproximações. Não, pelo contrário. Eles têm desaproximações. Muitas vezes até na hora de sentar, né? O modo de sentar parece provocativo. Por quê? Porque há um ambiente assim de provocação mal desfeito, né? Que continua por ali e que acaba contaminando o grupo. Isso é extremamente difícil de se reproduzir, é extremamente difícil também de se contar em detalhes e tudo mais, não é? E eu acho que também é irrepetível. Acho, é irrepetível. Porque as pessoas tinham um tipo que hoje não é tão comum e porque naquela ocasião isso era o que mais se exigia e era o que mais sabia se fazer. Ao redor da mesa no estúdio, no sala de redação, os lugares que vocês ocupavam eram fixos ou de vez em quando no outro dia davam uma briga, na terça, na quarta, já não sentavam perto do outro? Geralmente eram fixos, as pessoas tinham preferências por lugares, né? Mas não necessariamente assim, aqui e não lá. O sala tinha uma característica, ele era um sala, compreende? Ele não era um grupo, ele não era um aspecto, ele era sempre muita coisa junto. Então, em consequência, era difícil você pensar que aquilo pudesse dar origem a um acordo permanente, límpido, superior, não é? Não tinha, não. A desavença era característica. E muitas vezes você saiu do estúdio, terminado o programa, quase no pau. Por quê? Porque não dá para acalmar. Mesmo com o comercial, as coisas iam para baixo. E depois, no dia seguinte, estava tudo de novo no mesmo lugar. Essa é a característica dominante daquele sala e que eu tenho lembrança. Professor, como é que é escrever uma coluna diária, professor? Ter que ter assunto todo dia, assunto que hoje, por exemplo, escreve a coluna, daqui a 10 minutos ela já está velha, em função das redes sociais. Mas naquele tempo, né, era... A velocidade é maior. Muito maior. E, por consequência, a mudança também é muito grande. E por isso o critério de mudança que eu uso é tão valioso. É ele que explica essa exigência que se faz. E os temas? Aí vem de todos os lados, né? Depende muito, né? Muitas vezes a gente chegou para fazer o programa sem aparentemente nenhum assunto dominante. E na hora lá alguém tropeçou e daí começou o programa, né? Tropeçou mesmo, né? Perdeu o equilíbrio. E, em consequência, criou uma área de atrito desconhecida que teve que ser levada em conta e deu origem ao início do programa. Então, isso era muito comum, ele era surpreendente, né? O senhor saía do estúdio direto para a redação da 0 Hora, já com o tema da coluna na cabeça, ou tinha que sentar ali, conversa com o editor, conversa com o repórter, ouve mais alguma coisa? A gente trabalhando em jornal, eu estava, por exemplo, está descrevendo a minha passagem pela 0 Hora, né? Porque é muito difícil ter o tema todo dia, né? Pô, hoje eu vou escrever sobre o quê? Isso aí com o tempo acaba se resolvendo pela experiência, entende? Para mim sempre foi relativamente fácil ter um ponto de partida para escrever. Porque bastava uma boa sugerência, uma boa sugestão, uma boa sugestão, um bom propósito, né? Isso me levava facilmente numa direção que acabava sendo útil, sendo boa, né? Agora, algumas vezes não, algumas vezes você estava diante de um impasse. Então, às vezes, era melhor fazer um bilhete, fazer uma conversa fiada. Principalmente quando tinha que comentar o jogo às 10 da noite e a coluna aberta esperando lá que o senhor mandasse algum texto. Exatamente. Aí a gente fazia 3 ou 4 frases, né? E os amigos da redação. Passava para o Nilson Souza, não? Porque o Nilson era o que recebia tudo lá. E eles eram muito hábeis para completar, porque, na verdade, era um registro que faltava, né? Era muito tarde, a edição fechava por volta da meia-noite, não tinha como. Então, a gente tinha que ser rápido.
Então dizia 2 ou 3 coisas, ou eu já tinha dito 2 ou 3 coisas que eles iam aproveitar e estava resolvido o problema. Nós somos do tempo do telex, né, professor? Hoje é uma facilidade, né? Hein? Hoje é uma facilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é um problema novo, né? Porque, na verdade, as pessoas acham muitas coisas simples e fáceis e você vai ver, elas não têm qualidade, né? Alta qualidade, porque elas são apressadas, elas são superficiais. Então, as conquistas são muito difíceis, sempre. Porque você poderia imaginar que alguma coisa tivesse uma forma e tentar seguir essa forma. Mas daí você percebe que não, que ela tem um prolongamento diferenciado. E aí você tem que sair em outra direção. E isso exatamente é o que faz com que o texto fique, vamos dizer assim, volátil, né? Ele, vez por outra é uma coisa, vez por outra aparece outra, e você tem que seguir isso aí. Então não é muito fácil, realmente não é muito fácil. E o que hoje muitos pensam que talvez seja fácil é que a velocidade está no lugar da qualidade. Hoje você faz mais rapidamente alguma coisa do que a faz com qualidade, demora. Porque a demora é o problema. Toda demora é problemática e toda demora é indispensável. Esse é o professor Rui Carlos Osso, nosso caríssimo aqui, um dia inteiro, professor, contando histórias, relembrando. Nós nem falamos da sua atuação como deputado, como secretário de Educação, como secretário de Ciência e Tecnologia. Esse homem tem uma história vastíssima, mas eu quero agradecer muito, professor. Muito, muito, muito. Olha, Foi um prazer te encontrar. o senhor é meu ídolo e professor de uma geração inteira. E fico agradecido que o senhor tenha nos recebido aqui na sua casa, para a gente poder bater esse papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.